Olá, bom dia! Sejam todas bem-vindas à nossa live com Portela de hoje, com a presença especial da Naná, mais conhecida como Luna. Né, Naná? Meu grudinho, minha parceirinha, né? Sempre aqui comigo. Bom dia para vocês que estão entrando. Nossa live de hoje que fala sobre o tema Transformando Desafios em Oportunidades. O poder de transformar o mal em bênção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, que está presente todos os dias dos nossos dias da vida e o quanto é importante, né, a gente falar sobre esse assunto, a gente compartilhar as nossas vitórias, né, diante dessa batalha, né. O tema proposto para hoje esse tema, quando se refere ao mal, é realmente a maldade, né, a maldade que está no mundo, está à nossa volta, está sempre perto de nós, e é algo que, infelizmente, só no último suspiro da nossa vida é que a gente não vai ter mais contato com ela, né? Esse desafio, ele é um desafio para sempre. Mas como a gente lida com esse desafio é que faz toda a diferença. Então vamos lá. O pessoal tá entrando, arrumando aqui o cabelo, os cachinhos, aí. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre reconhecer os desafios como parte do caminho. Estes desafios, né, como eu falei para vocês agora, da gente ter que lidar com essa maldade que está presente em todos os dias da nossa vida, é algo que a gente tem que reconhecer que existe, né? A gente tem que reconhecer a existência do mal. Porque muitas vezes a gente se depara com situações na nossa vida onde as pessoas querem fazer com que a gente acredite que o mal não exista. Ou se ele existe, ele está distante de nós. E a intenção realmente do mal, né, do maligno, é fazer exatamente isso. É fazer com que a gente acredite que ele não exista. E ele, infelizmente, ele se camufla, né? Bom dia, seja bem-vinda, Martília. Então ele se camufla para fazer com que a gente realmente acha que ele não exista. E é como eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Agora me fugiu a frase, peraí que eu vou lembrar, que eu anotei, que eu sempre tenho ela na mente. Como na pele do cordeiro. O mal escondido na pele do cordeiro. Não, o lobo na pele do cordeiro, exatamente isso, agora eu lembrei. E esse é o maior perigo, né? Quando de fato o lobo ele está escondido no cordeiro, né? Do fato da gente ver que ele se camufla. E a gente precisa ter a fortaleza, a sabedoria, aquele olhar para identificar, né? Porque quando ele se esconde, que nem no mundo, né? Ele se esconde em muitas músicas, em muitos programas da televisão, programas no YouTube, diversos canais que a gente tem de comunicação, nas pessoas, né? É o lobo na pele do cordeiro, agora eu lembrei. Então, o quanto a gente tem que estar atenta a isso, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa orar e vigiar, que é isso que Deus nos pede. A gente tem que estar atenta e orando e vigiando, para a gente identificar e para a gente se proteger, né? Usar as ferramentas corretas para essa luta, porque isso é uma batalha, né? Esse é um desafio. E o desafio aqui que eu trouxe aqui para vocês, que a gente precisa transformar em oportunidades, é exatamente esse. É a gente conseguir transformar toda essa maldade
que nos faz tão mal em oportunidades, né? E mais pra frente eu vou falar um pouquinho pra vocês como que a gente faz isso. Em Efésios 6 está escrito: não é contra homens de carne e sangue que a gente tem que lutar, mas contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Então é exatamente isso, não é a nossa luta não é contra as pessoas em si, mas contra esses espíritos que muitas vezes acham brecha para que possa nos atingir de alguma forma. Então a gente tem que saber quais são as ferramentas para a gente lutar, porque não é uma luta fácil, é uma luta difícil. Só que quando a gente se dispõe ter as ferramentas, saber como lidar com tudo isso, é tudo diferente. Uma coisa a gente tem certeza: quando a gente acredita em Deus, a vitória já é nossa. Só que a gente tem que saber que nós, humanamente, somos muito fracas. Que nós lutarmos sozinhas contra toda a maldade que existe no mundo, a gente não vai vencer. A gente precisa daquele que de fato venceu e vence todos os dias o mundo, que é Deus. Então, através dele, a gente consegue vencer essas batalhas. Pessoas que passam pela nossa vida tentam nos fazer mal, tentam nos prejudicar. O quanto isso já aconteceu com você? Pessoas, muitas vezes no trabalho, pessoas, amigos, familiares, que convivem com a gente, passam pelo nosso dia a dia, de alguma forma tentam nos prejudicar, em diversas formas. E normalmente, o que nos causa mais dor é quando isso acontece através de pessoas muito próximas de nós. E isso acontece justamente porque o mal quer que a gente se enfraqueça. Porque quando isso acontece de pessoas que a gente não espera, dói muito mais do que o de pessoas distantes. E a gente tem esse desafio. O desafio de lidar com essas situações. E desafios que ultrapassam, muitas vezes, a nossa força humana. A gente se decepcionar, vou dar um exemplo, em um ambiente de trabalho, onde a gente tem aquela pessoa que a gente convive, que a gente trabalha no dia a dia, muitas vezes, quando aquela pessoa entrou no trabalho, nós já estávamos lá, e quanto a gente ajudou aquela pessoa, o quanto a gente compartilha de bons momentos com aquela pessoa, o quanto a gente compartilha experiências, momentos de realmente proximidade, de amizade com aquelas pessoas. E no momento em que ela tem a oportunidade, ela vai lá e nos trai, ela vai lá e nos sabota, né? Então isso é muito ruim, porque isso nos faz nos sentirmos muito tristes. E é algo que a gente tem que lidar, porque faz parte do nosso caminho, faz parte da nossa vida. E como que a gente vai lidar com isso é o que faz a diferença. Os momentos difíceis que a gente passa, principalmente momentos que a gente tem que lidar com a maldade do ser humano, são momentos em que a gente está dentro daquela situação e que muitas vezes a gente acha que é o fim. Só que na realidade não é. É o começo. É o começo para que a gente possa transformar toda essa dor, todo esse desafio em uma coisa boa. E como transformar algo tão ruim em uma coisa boa? É a gente olhar para aquela situação e ver como que eu posso extrair algo bom daquilo. É a gente ver a possibilidade daquela situação nos auxiliar para que a gente se transforme em uma nova versão de nós mesmas. Porque quando a gente passa por essas dificuldades, independente de qual seja, quando a gente olha e vê que aquilo não foi só ruim, porque quando a gente tem que lidar com aquela dificuldade, com aquele desafio, e a gente se permite olhar por um outro ângulo, não só o ângulo negativo, mas o ângulo do que aquilo vai nos trazer de bom, a gente passa a ter aquilo como algo que nos transforma. E o quanto isso é bom,
o quanto isso nos faz passar por todos os desafios de uma forma mais tranquila, mais serena, sabendo que não é o fim. Porque quando a gente está dentro de uma situação de muita dificuldade, a impressão é que dá que aquilo nunca vai passar, que aquilo vai ser para sempre, e não é. São coisas passageiras da vida. E a gente precisa ter consciência disso, de que vai passar. Nem sempre são só as pessoas que nos fazem mal. Muitas das vezes nós tentamos sempre falar do outro. E a gente se esquece de olhar para nós. O outro é que me faz mal, o outro é que me faz com que eu me sinta mal, faz com que eu me sinta destruída, fez mal e N coisas, né? A gente tenta sempre apontar para o outro. Só que muitas das vezes somos nós mesmos que fazemos mal para nós. E a gente faz isso de diversas formas, através de escolhas ruins. Às vezes a gente escolhe e não pensa, não analisa, não vê quais vão ser as consequências daquilo. E quando a gente se depara com isso, a gente vai para caminhos que vão trazer consequências muito dolorosas para a nossa vida. E essas escolhas, muitas vezes, a gente tomou essa decisão com o propósito, às vezes, de prejudicar outra pessoa. Sendo que quem está sendo prejudicada somos nós. Porque as coisas não diz sempre sobre o outro, mas sobre nós, sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Hábitos que nós temos que não são hábitos saudáveis. Não só em relação à alimentação, que a gente fala muito, fala muito sobre isso, né? Hábitos saudáveis em relação à alimentação, não. Hábitos saudáveis do nosso cotidiano. Hábitos saudáveis, pequenos hábitos do nosso dia a dia. Quanto tempo às vezes a gente passa nas redes sociais? Quanto tempo às vezes a gente passa fazendo coisas que a gente sabe que não vai ser bom para nós? Tem coisas que a gente precisa ou diminuir aquela frequência para não nos fazer mal, ou de fato cortar aquilo. Tem coisas que se a gente sabe que aquilo não vai nos fazer bem, tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Por mais que a gente ache que não, é um absurdo eu ficar sem fazer tais coisas. Só que muitas vezes é necessário. É necessário para que a gente não nos faça mal. Também muitos vícios que a gente possa ter, né? Que também entra em relação aos hábitos, né? Esses vícios que a gente só alimenta, não corta ele pela raiz, para que ele passe a não nos dominar mais. Os vícios muitas vezes nos dominam. Isso é o ruim, isso é o perigo. Porque é quando a gente dá brecha para que a gente possa fazer mal para nós mesmos e mal para aqueles que estão ao nosso redor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que estar muito vigilante a tudo isso. E a gente também tem que selecionar aquelas pessoas que a gente quer e aquelas pessoas que devem estar ao nosso lado. Não são todas as pessoas que a gente tem que trazer para perto, trazer para o nosso convívio, trazer para a nossa intimidade. A gente tem que escolher a dedo quem a gente quer que esteja conosco. Porque as amizades, muitas vezes a gente fala, não, as amizades não vão me influenciar. Eu tenho total consciência de que a escolha é minha. Só que as amizades, elas influenciam sim. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é, a gente consegue perceber que as amizades, que as companhias nos influenciam a partir do momento que a gente começa a falar aquele bordão que a pessoa fala. Que é um exemplo muito simples, é algo tão simples no nosso dia a dia. A gente convive muito com as pessoas e às vezes a gente começa a falar aquele bordão, aquele dialeto que ela fala todos os dias, que a gente
coloca no nosso vocabulário. Sem que a gente perceba, a gente também tá falando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas aqui que eu convivo aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, elas têm o dialeto de falar bora fazer isso, bora pra lá, bora não sei o quê. Então, eu peguei esse dialeto pra mim. Eu falo tudo, bora lá, bora não sei o quê, bora tal, bora isso, aquilo. Por quê? Porque a convivência faz isso. A convivência faz com que a gente passe a falar e também a fazer as coisas que as pessoas que estão ao nosso redor fazem. Mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente ache, não, eu não me influencio pelas pessoas. Às vezes a gente espera grandes impactos na nossa vida. A gente espera que aquela amizade, com aquela companhia vai nos influenciar em grandes coisas. Só que na realidade não. A influência começa nos pequenos detalhes. E aí é onde a gente tem que observar. Essa influência está sendo boa para mim? Ela está me agregando coisas boas? Ela está me aproximando de Deus? Ou ela está me afastando de Deus? Esse é um ótimo sinal para a gente saber se aquelas pessoas que estão com a gente ali no nosso íntimo, compartilhando da nossa vida, compartilhando de momentos importantes da nossa vida, se ela é uma pessoa boa ou não para estar conosco, é a gente saber se ela nos aproxima ou nos distancia de Deus. Como dizem, que hoje o que mais tem valor não são as coisas, né? O que é mais caro hoje é o nosso tempo. Então, quanto tempo a gente desperdiça fazendo coisas, estando com pessoas que não vai nos agregar nada. Pelo contrário, suga a nossa energia, nos faz mal. São pessoas que a gente, muitas vezes, no nosso coração, assim, bem no nosso íntimo, a gente não quer estar ali, mas a gente não consegue ter a força e a decisão necessária para falar, não, eu vou cortar este laço. E a gente continua ali, continua naquela situação, e quando a gente vê, a gente se perde de nós mesmos. Porque quando a gente se perde de nós mesmas, a gente se afasta de quem nós somos. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito vigilante. E como que a gente transforma o desafio da maldade, o desafio do mal, o desafio das coisas ruins que estão à nossa volta, que estão à nossa vida, em oportunidade? Eu falei um pouco mais atrás para vocês que é um dos itens que a gente consegue transformar tudo isso em oportunidade. Uma das coisas que eu acredito que seja a principal de todas as coisas é fazer com que a gente se aproxime de Deus. Quando a gente reconhece a maldade nas pessoas, na situação, nas circunstâncias, a gente tende a procurar um refúgio para a gente lidar com tudo aquilo. Então é uma oportunidade que a vida nos dá, que Deus nos dá, porque Deus permite que a gente passe por determinadas situações. Bom dia, Van, seja bem-vinda. Deus permite que a gente passe por essas situações por algo maior, sempre visando um bem maior. Deus permite que a gente passe por isso para que a gente encontre um bem maior em todas as coisas. Então, uma das coisas que a gente pode transformar esse desafio da maldade em oportunidade é a gente se aproximar de Deus, é a gente estar perto de Deus. E não somente isso, quando a gente identifica que as pessoas querem o nosso mal, que existe uma maldade escondida de bem, a gente tem a oportunidade de fazer algo que é transformador, que é rezar por aquela pessoa. E o quanto isso transforma. Transforma não apenas a pessoa
pela qual nós estamos rezando, mas nos transforma. É um transformar primeiro em nós. Porque a gente rezando por aqueles que nos faz, aquele que nos quer mal, quando a gente reza por essas pessoas, quem primeiramente é transformado somos nós. E o quanto isso é lindo. E o quanto Deus nos permite passar por essas situações e por essas dificuldades para realmente tirar todo aquele mal, tirar algo de muito belo, de bênçãos, que é onde Deus transforma todo mal em bem. Outra coisa também que a gente usa como uma forma de ter essa oportunidade de transformar toda essa maldade é ver o quanto é lindo, o quanto o bem sempre vence o mal. É tanta maldade no mundo, nas pessoas, que às vezes a gente passa a se perguntar: será que realmente o bem vence o mal? Situações que é quando, como eu falei anteriormente para vocês, que é quando as pessoas que estão próximas de nós, que nos fazem mal, que é onde mais dói, e a decepção é tão grande, que aí a gente olha e a gente passa a ter esse momento de fraqueza e realmente duvidar, será que realmente o bem vai vencer o mal? Porque aconteceu tal situação e nos pega naquele momento de vulnerabilidade tão grande que a gente tem esse momento de dúvida. E isso é normal. O importante é sempre a gente recorrer a Cristo, sempre olhar para Ele, para que a gente nunca desvie os nossos olhos dos olhos dele. Porque momentos de dúvida, momentos que a gente vai passar, que a gente vai questionar, é normal. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Porque naquele momento, era um momento que Jesus estava como humano. Porque ele, além de ser Deus, ele é humano. Então naquele momento que Deus estava lá, Deus teve esse momento. E ele se permitiu fazer isso por quê? Sendo que ele é Deus. Para que ele na cruz nos mostrasse que nós também temos esses momentos, assim como ele teve. Então é importante a gente saber que, mesmo que em momentos a gente tenha esses momentos de fraqueza, a gente sempre continua olhando para ele e sabendo que, de fato, o bem sempre vence o mal. E isso sempre irá acontecer. Deus sempre vai vencer. Nunca o mal vai vencer. A menos que que a gente permita isso. Então a nossa luta é muito grande em relação a esses desafios, justamente porque a gente tem que vencer toda essa maldade. Isso é muito difícil. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá a decisão de querer ou não lutar, de querer ou não vencer. Ele na cruz já venceu por nós. Então essa é a absoluta certeza que a gente tem: o bem sempre vence o mal. Só que eu preciso querer vencer todo esse mal. Eu preciso querer lutar. E não é fácil. A gente sabe o quanto é difícil. E muitas vezes, quando a gente se vê no momento de fraqueza, no momento de vulnerabilidade, a gente não nos perdoa por aquele momento em que a gente passou. Só que nós precisamos não só perdoar o outro, mas a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar os momentos em que nós reagimos de forma diferente daquela que nós queríamos de fato. A gente precisa, de fato, usar o poder de transformar o mal em bênção. E isso está nas nossas mãos. Esse poder de transformar toda a maldade em bênção faz parte da nossa decisão diária. A gente tem que, todo momento, orar e vigiar. E ter a certeza de que a gente já venceu. Porque aquele que habita dentro de nós é maior do que tudo.
E esse que habita dentro de nós já venceu o mundo e vence todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Essa live que vocês que estão aqui, eu agradeço muito por estarem aqui nesse momento, por estarem acompanhando a live, vocês que vão assistir depois a live. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa live possa agregar uma mensagem hoje para vocês. E eu acho que a mensagem principal, né, o objetivo principal dessa live é exatamente a gente permitir que Deus haja em nós, que a gente possa permitir que Ele faça nova todas as coisas, que Ele faça sempre uma obra nova na nossa vida, porque Ele transforma todo mal em bênção, só que a gente tem que permitir, a gente tem que dar essa autorização para Ele. Deus, Ele é muito carinhoso, Ele é muito gentil, então Ele não vai fazer algo na nossa vida que a gente não permita. Então a gente precisa dar a Ele essa permissão. A gente precisa dizer a Ele que a gente precisa da ajuda dEle para vencer toda a maldade que está no mundo, toda a maldade que está ao nosso redor. E que a gente possa ter forças para vencê-la, para que um dia Ele possa permitir a gente dar o testemunho dessa vitória para outras pessoas. Que essa sexta-feira possa ser um dia de muitas bênçãos na nossa vida, de muita luz. Essa live, espero que vocês tenham gostado. E comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês acham que poderia ter sido dito aqui, que eu não falei. Comentem depois nos comentários. E que vocês possam, se vocês gostaram dessa live, que vocês possam compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que precisam ouvir essas palavras, que vocês sabem que precisam deste conteúdo, tá certo? E muito obrigada por você que ficou aqui até o final. Que Deus te abençoe sempre. E vocês que vão assistir depois também. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês com muita luz, muita paz e muita alegria. Porque nós que temos Deus aqui dentro de nós, a gente pode passar por qualquer dificuldade. A gente pode nos deparar com qualquer maldade. A gente vai estar sempre firmes, fortes e alegres. Porque Deus é a nossa luz. Deus é a nossa alegria. Um grande beijo para todos vocês.